Como eu estava conversando um pouco mais cedo com o Leandro, né, sobre o nosso convidado e sobre as pautas que a gente vai tratar com ele, e é muito importante porque a gente tem aí um histórico e ainda uma realidade bastante triste e lamentável em relação às perseguições a determinadas religiões, né? Que aqui no Brasil está muito atrelada, claro, às questões de racismo, né? O racismo religioso e a intolerância religiosa. E como o professor Sidney, ele é especialista e ele também é autor do livro Intolerância Religiosa, então a gente vai tratar, mas não apenas desse assunto. Aí tem outras abordagens, outros assuntos, porque ele tem muita propriedade para trazer várias questões aqui que abrangem, sim, o que a gente pode falar, né, trazer de cultura brasileira. Mas antes, então, de eu chamá-lo aqui, deixe-me apresentá-lo para vocês todos, para quem está aqui conosco e nos acompanha. O Sidney Nogueira, ele é babalorixá, palestrante, arte educador, escritor, influencer e comunicador. Ele é graduado em letras pela Universidade Brás Cubas, mestre em semiótica e linguística geral pela Universidade de São Paulo, doutor em semiótica e linguística geral também pela USP. Ele é CEO e coordenador do Instituto Ileará, de São Paulo, Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-Brasileiras, especialista em consultoria e mentoria em letramento racial, é colunista da coluna Diálogos da Fé, da Carta Capital, autor dos livros Coisas do Povo do Santo e Intolerância Religiosa, da coleção Feminismos Plurais, e do seu mais novo livro, Infanto Juvenil, A Menina dos Cabelos d'Água, que inaugura o selo Baião Literatura para todas as infâncias. Ele também é professor de semiótica, linguística, língua portuguesa, africanidades, coordenador e professor do primeiro curso de afroteologia na cidade de São Paulo. Atua na formação de educadores para uma formação antirracista, em palestras e aulas sobre racismo, letramento racial, racismo religioso, semiose do candomblé, orixalidade, línguas africanas em destaque para a língua iorubá, africanidades, afroteologia. Ele também, deixa eu pegar aqui, a invenção da categoria semântica negra pelo homem branco, semiótica do discurso racista e totalitário, branquitude e afrocentricidades versus eurocentrismo, colonialismo, pré- e pós-colonialismo e contra-colonialidade. É sacerdote de matriz africana em Secrias, comunidade da compreensão e restauração Ilhéacé Sangô, e que a gente fala mais popularmente Xangô, né? Até perguntar para ele aqui essa diferença, se tem apenas uma questão de pronúncia, mas sim, devidamente apresentado, então, professor Sidney Nogueira, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Farol Brasil, ao Cultura Brasileira, muito obrigada por atender o meu convite e estar conosco aqui um pouquinho para a gente poder conversar. Olá, boa noite, salve, 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 salve todes, salve todas e salve todos. Estou muito feliz de estar aqui e poder conversar um pouquinho, não é, sobre um tema importante da contemporaneidade. Muito obrigado pelo convite. Professor, eu queria então começar aqui a nossa conversa. Eu te acompanho já tem um tempo nas suas redes sociais e tem uma das suas publicações que você fez repercutindo o censo de 2022, né, que há pouco foi publicado. E aí você trouxe algumas informações, porque em geral, a grande imprensa, a imprensa como um todo, até aqui mesmo a gente trouxe, fez algumas leituras, né, a partir da questão do censo das religiões que as pessoas se declararam. Então, muitos, por exemplo, abordaram falando sobre uma espécie de estagnação dos evangélicos, dos católicos também, né? Na verdade, os católicos até que o número caiu, né? Diminuiu. E aí você trouxe uma abordagem em que você fala sobre o aumento de pessoas que se autodeclararam como adeptas às religiões de matriz africana, né? O candomblé e a Umbanda.
Então eu gostaria muito de te ouvir um pouco da sua avaliação, da sua leitura a partir disso. Inclusive você mesmo trouxe, né, que éramos, né, enfim, as pessoas que são adeptas às religiões, elas eram em torno de 600.000 e passaram para mais de 1.000.000, 1.300.000 pessoas que estão ali inseridas de alguma forma no universo, né, e são adeptas a essas religiões. Então, queria começar te ouvindo, qual que é a sua avaliação a partir desses dados todos e como é que você pensa mesmo dessa questão das pessoas que têm se declarado como umbandistas e candomblecistas? Então, olha só, eu penso que esse aumento, né, quer dizer, os números de autodeclarados de religiões de matriz africana triplicaram. Então, eu penso que esse aumento se deve à informação, né? Nós temos falado mais sobre o assunto, né? Nós temos produzido mais, não é? Quer dizer, o terreiro também está na academia, então nós temos mais dissertações, teses em história, em antropologia, filosofia, até na minha área, que é linguística, nós temos tido mais trabalhos, produção de conhecimento sobre a cultura de terreiro, seja de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Batuque do Rio Grande do Sul, e temos tido também muitas obras. Então, esse é um primeiro ponto. Ah, nós temos tido também uma produção na internet, né? Todo mundo sabe que hoje as pessoas se informam pelo Facebook, pelo Instagram, as pessoas se informam pela internet, não é? Então, nós temos uma série de produtores de conteúdo, como eu, que divulgam conhecimentos, saberes ancestrais de terreiro e um processo de dessatanização de Exu. Travou o professor, né, gente? Travou, voltou, Voltamos aqui. voltamos. E então nós temos também uma produção de dessatanização de Exu. E nós temos um outro dado também que, concomitantemente, tem subido os autodeclarados negros. Né? Na classificação do IBGE, negros são os pretos e pardos. Uhum. Isso tem subido também. Hoje nós somos 56,2 de negros, pretos e pardos, né? Na categoria política do IBGE, que é uma categoria muito importante, não é? Então, eu penso que a informação, a dessatanização e a aceitação da negritude, porque você precisa se aceitar negro também para estar no terreiro, né? Porque o terreiro ele é mais uma camada de negritude que a pessoa de terreiro coloca sobre si. Então, eu penso que isso, em alguma medida, contribuiu para que as pessoas se sentissem um pouco mais à vontade, um pouco mais confortáveis para se dizer de terreiro, não é? Até porque as pessoas têm medo de assumir no terreiro. Eu sou professor e quando eu estou numa escola pública de ensino fundamental, de ensino médio, os alunos de terreiro eles não falam publicamente que são de terreiro. Normalmente eles me chamam ali no cantinho e falam: "Ah, eu também sou. Ah, eu também sou de Umbanda, professor. Ah, eu também sou de Candomblé". Então, timidamente, sabe, com medo, medo de se expor, medo da perseguição. Então, me parece, também nós temos aparecido mais nas novelas. Nós vimos uma novela aí com o remake, né, de Renascer, que tinha uma negra, mãe de santo. Então, nós temos aparecido um pouco mais. Isso tudo vai contribuindo, não é, para dizer a verdade sobre nós, não é? Nós somos cidadãos, nós pagamos impostos, nós vivemos, nós temos família, é a nossa religião, não é nada além disso, não é? Então, Uhum.
Eu acredito que esse número ele sobe, ele ainda não é um número real, ele é subestimado certamente, porque se a gente olhar lá no sem religião, certamente o sem religião tem muita gente que é de terreiro, ou que minimamente se identifica com o terreiro, se identifica com o budismo, se identifica com o cristianismo, porque o Brasil é assim, ele é plural, ele é devocional, ele não é amarradinho, como as pessoas querem supor e querem que ele seja. O Brasil não é desse jeito, não é? Então você tem Sim. uma pessoa de terreiro, mas ela ao mesmo tempo ela acredita em Jesus Cristo, ela acredita na Bíblia, ela tem lá na casa dela um Buda, ela tem uma Bíblia aberta, e aí ela tem um copo uma xícara de café preto e uma vela branca para o preto velho. Esse é o Brasil, isso é o melhor do Brasil, é o melhor. Não é? Quer dizer, o Brasil é isso, ele é devocional, ele é plural, ele é acolhedor, ele é do. Eu costumo dizer que o Brasil ele não é da conjunção ou alternativa, uma coisa ou outra. O Brasil é do e, da conjunção aditiva, aglutinadora. Então as pessoas elas são isso e aquilo e aquilo e aquilo, não é? E isso é que faz o Brasil tão maravilhoso. Faz sentido para Professor, você essa análise? não, claro. E aí, assim, só que aí tem dois pontos que eu queria muito te ouvir, até pegando um gancho, quando o senhor fala, por exemplo, das pessoas que não se declaram de nenhuma religião, né? Eu vou até pegar aqui fazer uma autorreferência aqui, peço licença, mas, por exemplo, eu sou uma frequentadora de terreiro, né? Não de um terreiro específico, mas eu vou, enfim, frequento e tal. Eu tenho inclinações, digamos assim, mas eu não, digamos, eu não sou batizada ou eu não fiz o santo especificamente, ou seja, eu não estou dentro do rigor ritualístico e estou presente ali, não faço parte, realmente, eu sou apenas uma frequentadora. Portanto, eu, muito particularmente aqui, não me sinto à vontade para dizer que sou, por exemplo, candomblecista ou umbandista, porque é isso, né? Eu acho que para você dizer que você é, você precisa realmente ser, né? Não ali apenas alguém que vai eventualmente, etc. Então, eu não sei se tem, na sua avaliação, você associa esse montante de pessoas como que tem a ver um pouco dessa nossa marca, digamos, né? De que nós somos né? Nós somos isso e aquilo, e a gente enfim, é uma junção de várias crenças. E se você também concorda um pouco com essa minha autoavaliação no caso aqui, né? Um juízo de valor, mas muito pessoal. E aí tem um outro ponto, professor, que eu queria te ouvir, que é sobre uma outra questão que as pessoas também abordam sobre esses dados da religião, e acho que até uma avaliação até, digamos, mais sociológica, que diz o seguinte, que enquanto isso, até na esteira da repercussão dos dados do censo, eu vi muita gente publicando mesmo nas redes sociais e problematizando, dizendo o seguinte: olha, há uma crescente de pessoas brancas e de classe média que estão de fato indo para os terreiros e se tornando candomblecistas e umbandistas, enquanto que a grande massa de pessoas que são evangélicas são pessoas negras, em especial mulheres negras, né? Mulheres que estão, inclusive, nas periferias, nas favelas do Brasil, e elas são evangélicas, muitas lideranças, inclusive, dentro dessas igrejas. Então, como é que o senhor avalia também nesse sentido, né, desse aspecto que muita gente aborda? Fala, olha, tem ali uma ida de uma classe média branca para os terreiros, enquanto que né, no meio evangélico há uma crescente de pessoas negras, mulheres negras específicas, com uma determinada também questão socioeconômica que estão nas igrejas evangélicas. Olha só, nós temos 9,3 de 100 religião, que não declararam religião, não é? E muito provavelmente vivenciando uma experiência múltipla, ou uma experiência que a pessoa não quer se vincular
a uma determinada instituição. Quer dizer, um terreiro, ele é como uma igreja, é como um templo evangélico, é uma instituição, não é? E a pessoa quer essa liberdade de praticar a sua fé sem se vincular a uma, a uma instituição específica. E aí tem um ponto que eu não posso deixar de observar, que nós também temos muitos católicos não praticantes. Por que, que as pessoas não se declaram de terreiro não praticantes? Por que será? É claro que é uma pergunta retórica, que é o racismo. O racismo impede que a pessoa se declare. Nós sabemos que os católicos não são todos praticantes, que esse número de católicos não é de católicos praticantes que estão à missa todo domingo, lá de manhã, que fazem parte dos encontros, né? Que são que fizeram catecismo, primeira, nós sabemos, não é? Então, nesses 9,3, eu estimo que nós tenhamos muitas pessoas de terreiro não praticantes. O que isso significa? A pessoa ela tem uma simpatia, a pessoa vai no terreiro de Umbanda, ela conversa com o preto velho, ela toma um passe com o caboclo, eventualmente ela joga búzios comigo, entendeu? Ela é uma pessoa de terreiro não praticante. Então, é só uma. Não é uma crítica, para mim está tudo bem. Eu gosto da ideia do Brasil plural, das pessoas Uhum. poderem ser livres. Eu gosto muito dessa ideia, não é? Mas eu não posso deixar de apontar que o racismo opera sobre o crescimento, não é, discursivo dessa categoria. Ah, eu sou de terreiro, mas eu não sou praticante. Que foi o que você disse. Não sou praticante contínua, eu sou praticante eventual. Então, esse é um primeiro ponto. Houve muito essa discussão já faz tempo que está correndo uma ideia do terreiro embranquecendo, o terreiro embranquecendo. Uhum. Nos últimos anos, a Umbanda cresceu muito, com algumas umbandas, que a Umbanda são umbandas, como são as denominações evangélicas. Então, você tem uma Umbanda popular, você tem uma Umbanda branca, que é chamada de branca mesmo, você tem a Umbanda sagrada, você tem a Umbanda Guaraci. Então, você tem umbandas. E a Umbanda, ela passou por um processo de teorização nas mãos de alguns sacerdotes, e esse processo de teorização levou à expansão da Umbanda. E levou à expansão acolhendo pessoas brancas, acolhendo pessoas brancas. Então, isso realmente aconteceu, não é? O candomblé, ele é mais negro do que a Umbanda, ele é mais negro teologicamente falando. Teologicamente falando, o candomblé ele é mais negro, não é? Ele também tem acolhido muitas pessoas brancas, o que não para mim não tem problema, não é? É, é? Porque eu não vejo as outras religiões se preocupando, não é, com a identidade étnica dos convertidos, não é? E eu sou um sacerdote, um babalorixá, que tem como decisão política converter, porque eu não vou produzir contranarrativa sem convertidos. Eu entendo que sim, não é que ah, significa muito mais para nós negros as religiões de matriz africana, porque falam muito mais sobre a nossa ancestralidade. Mas isso não deve ser impedimento para a conversão de quem quiser. Agora, então, eu penso que se fez muito alarde sobre essa ideia de embranquecimento, e ela não é totalmente real, não. Ela não é 100% real. Isso vai depender de região para região.
ela pode ter embranquecido mais aqui na região sudeste, mas você não vai ver esse embranquecimento na região nordeste. Então, são dados que não estão tão vistos de perto e que acabam dando uma ideia generalista que não corresponde efetivamente à realidade do terreiro. Agora, tem um outro dado, que é o dado, e jornalistas, né, reconhecidos falaram sobre isso, e foram, que é sobre o fato de mulheres negras e famílias negras estarem nas igrejas evangélicas. É verdade, isso não é um dado superestimado, é um dado real. E a minha análise é uma análise que eu não quero que seja uma análise religiosa, né? Uma análise sociológica. Ou seja, Sim, mais uma vez, o racismo ele impede que o negro acesse a sua ancestralidade, porque de verdade ser um branco de terreiro é uma coisa, ser um negro de terreiro é outra coisa. Então, até aí o racismo opera. Porque se você é branco de terreiro, você é cool, você se associou, você é politicamente correto, você se associou a uma cultura afro-indígena, você acolheu a contracolonização. Agora, se você é negro de terreiro, você colocou sobre si mais uma camada de negritude, e isso vai pesar. Você sabe que nós temos aqui no terreiro muitos jovens, filhas de evangélicos, e já aconteceu, não foi uma vez só, negros, jovens negros, de filhos, de pais e avós e mães evangélicos. E são jovens, e, portanto, eles dependem da família, moram com a família, eles ainda não têm uma autonomia. E já aconteceu 3 vezes de chegar em casa e a mãe, a avó, ter queimado todas as insígnias e as roupas brancas do terreiro. E eles vêm até mim e perguntam, pai, o que eu faço? Eu falo, você não vai levar mais as insígnias para casa, as roupas brancas. Nós vamos ter um tanque aqui para você lavar suas roupas. Nós vamos ter um armário. Nós não podemos entrar em conflito com a família, porque você ainda não tem uma autonomia. E eu, como sacerdote, eu não quero fazer, colocar filho contra pais. Eu não posso fazer isso. Eu sou um sacerdote, eu sou um religioso, eu sou um orientador espiritual, entendeu? Só que eu não faço isso, mas só que há outras lideranças, não é? De outras religiões que fazem. sim, Esse é o ponto. sim, infelizmente. Professor, eu queria só aqui responder algumas pessoas que estão se manifestando, que querem seguir aqui a sua página. Estou colocando para vocês, viu, gente? Aqui está no o link para vocês acompanharem o professor Sidney, porque é isso, né? Ele é um líder religioso, mas ele também é um professor. Então, eu digo, eu sempre falo, né, que há um diálogo entre as duas coisas, porque você é um educador também, né? De alguma forma, e aí eu queria emendar, professor, para justamente uma questão que eu queria te ouvir sobre o que, assim, fala-se muito, e aí a gente não sabe muito bem o que seria isso, aí acho que talvez o senhor pode nos ajudar a entender melhor, uma ideia de filosofia de terreiro, se isso é uma ideia, por exemplo, como um modo de viver, com princípios, como uma cosmologia ali muito própria, muito particular, né? E aí, um pouco do que eu te acompanho e algumas coisas que você fala, se, por exemplo, a partir dessa filosofia e do que está sentado ali nos princípios dela,
você falaria em relação a estar numa sociedade que ela está, lamentavelmente, muito estruturada no colonialismo, no capitalismo, portanto, também no racismo, de uma exploração ali do indivíduo pelo indivíduo, né? E como é que a gente pode entender como é que opera, como é que se organiza essa, digamos, aqui? Porque eu estou partindo de um termo muito aberto, né? Filosofia de terreiro. Então, eu queria assim, pedir para você nos ajudar um pouco a entender e como é que se entende enquanto um princípio mesmo, né? Essa filosofia e numa sociedade que é essa como a nossa, né? Que é tudo isso que eu disse, né? Colonialista, ela é capitalista, portanto, ela é individual e ela tem todas as suas marcas de violência, como o racismo e as outras violências estruturais, o patriarcado, as violências às várias identidades, aos LGBTs, aos PCDs, enfim, tudo que está muito dentro dessa lógica mesmo de uma marca de violência. E como uma filosofia de terreiro consegue se organizar mesmo, sabe? Então, queria te ouvir nesse sentido. Então, olha só, é, é, eu acredito que a gente nunca precisou tanto de saberes ancestrais, de saberes do passado. Acho que a gente avançou muito rápido, não é? E avançou rapidamente sem estar preparado para os avanços, não é? Uma prova cabal disso é que são poucos os pais que conseguem lidar com seus filhos hoje, filhos jovens, e orientá-los e educá-los. Então, a tecnologia avançou muito, a internet avançou muito, as relações se transmutaram, o neoliberalismo ele só trabalha com a questão da alta performance. O tempo, né? O tempo ele nem existe mais, a gente nem sabe onde está o tempo, como é que está o tempo cronológico que eu estou querendo dizer. E aí eu gosto muito de me pensar como guardião de saberes ancestrais. No candomblé tudo significa, nada é aleatório. E veja que esses saberes eles resistiram a 4 séculos de escravização no Brasil. O candomblé é brasileiro, ele bebe nas fontes do continente africano, mas ele nasce aqui. Eu fico impressionado de como os escravizados, as escravizadas, conseguiram, em meio a um momento histórico tão hostil, tão violento, tão mortal, manter esses saberes ancestrais que nós praticamos no candomblé e em tradições afins, não é? As pessoas, elas nos conhecem pouco, elas nos conhecem muito pouco, e elas nos conhecem pela boca do colonizador. A filosofia de terreiro, ela tem uma ética, nós temos uma ética para seguir. O candomblé ele é um código sofisticado, é, é, complexo e sofisticado. Ele não é alguma coisa. As pessoas acham que nós de terreiro podemos tudo. Não, nós não podemos. Nós não podemos. Nós não podemos, por exemplo, desrespeitar os nossos mais velhos. Há um provérbio que diz: cabelo branco é coroa. Nós temos que nos abaixar para falar com nossos pais, com as nossas mães. Nós temos que tomar a bênção antes de sair e ao chegar. Eu não posso levantar o tom de voz para falar com a minha mãe. Eu não posso não chamar a minha mãe de mãe. Não posso chamá-la pelo nome. Eu não posso, durante os rituais, atrair para o ritual tensão, discórdia, raiva. Eu tenho que ter inteligência emocional, que nós chamamos de inteligência emocional. Eu não posso desrespeitar uma mulher. Por quê? Eu morei dentro de uma mulher por 9 meses. A primeira camada que me refrescou, que me alimentou, que me acolheu,
foi o líquido amniótico, que é Oxum. Eu não posso desrespeitar uma mulher. Se eu desrespeitar uma mulher, eu tenho que correr no terreiro, consultar os orixás para ver como eu faço a reparação. As pessoas não sabem nada disso sobre nós. O líquido amniótico que nos envolveu, ele é Oxum, ele é Iemanjá. O ar que eu respirei, que nós respiramos, no útero da mulher, é Oxalá. Então, as pessoas não nos conhecem. Deu muito trabalho na nossa filosofia, deu muito trabalho às divindades criadoras para que eu estivesse aqui, para que nós estivéssemos aqui. Portanto, morrer cedo é feio. Tem um dito de terreiro que diz: morrer cedo é feio. Porque a vida é o bem mais caro que nós temos. Nós somos extensão de Olorum, de Olodumare, dos orixás da força criadora. Eu também sou um Deus. Eu também sou um Deus. Eu sou extensão de Deus. E, portanto, eu também sou um Deus e eu tenho que me comportar como um Deus. A filosofia de terreiro é sobre honrar aqueles que vieram antes de nós. Todos os rituais nós chamamos os nossos ancestrais para participar. Ancestral não no sentido de espírito, de ghost, de fantasma, ancestral no sentido de memória. Uma pessoa que teve uma jornada relevante, uma pessoa cujas pegadas merecem ser seguidas, é um ancestral. E ele é chamado para o rito. A memória dele é chamada. Não há nada de místico nisso. Isso é tecnologia avançada. Eu morro, o meu pai é um ancestral, ele já está no mundo dos ancestrais, e eu vivo para honrá-lo, para honrar a memória dele. Eu tenho, eu tenho respeito por essa memória. Hoje, nós vivemos na sociedade do esquecimento. Hoje a vida só existe a partir da certidão de nascimento da pessoa. No candomblé, não. Eu não sou ninguém sem aqueles que vieram antes de mim. Sem meu pai, meu avô, bisavô, a minha mãe, minha avó, minha bisavó, meu tataravô, e todos aqueles lá para trás. Eu não existo sem eles. Eu, eu sou quem eu sou porque os meus ancestrais produziram pegadas sobre as quais eu caminhei. Então, a filosofia do candomblé, ao contrário da filosofia capitalista, que precisa quebrar para poder comprar, neoliberal, que precisa criar um novo, a filosofia do candomblé é a filosofia da memória ancestral. A memória ancestral tem muito para nos ensinar. Isso é o que nós chamamos de filosofia de terreiro, de cosmologia de terreiro, de epistemologia de terreiro. Professor, e aqui pegando um gancho até para o senhor falar um pouco desse seu livro, já tem um tempo, ele é bastante conhecido até, mas até apresentá-lo aqui para algumas pessoas que talvez ainda não tenham contato, nunca ouviram falar, o Intolerância Religiosa, em que você faz uma abordagem a respeito da história mesmo, da questão da intolerância, dos conflitos religiosos ao longo mesmo da história, né, no fio da história, você faz uma abordagem ali, uma análise sobre isso, e das perseguições religiosas até os dias de hoje, e aí pedir para até fazendo uma conexão com essa sua fala, né, como se colocar num mundo, por exemplo, que persegue aqui na nossa realidade, a realidade brasileira,
em particular, as pessoas de religião de matriz africana e, claro, em particular, as pessoas negras, né? E essa relação mesmo da intolerância religiosa, que é inclusive o título do livro, e o racismo religioso. Quer dizer, qual que é? Existe uma diferença? São sinônimos? E como é que você, a partir, inclusive, né, da produção desse livro, de toda a sua experiência, como é que é essa questão mesmo, neste momento, do que a gente chama de intolerância religiosa, e essa relação, diferença ou sinônimo do que a gente também agora tem ouvido falar mais sobre racismo religioso? Quer dizer, são duas coisas iguais? Tem alguma diferença entre elas? E como que se comporta mesmo a partir desses princípios todos que você acabou de colocar aqui, num mundo tão violento, em particular com as pessoas que são praticantes, né, das religiões de matriz africana aqui no Brasil, e claro, em particular com as pessoas negras, né? Olha só, Thalita, quer dizer, a intolerância religiosa é um grande guarda-chuva. Ela acontece no mundo todo. Há na internet, inclusive, quem quiser fazer uma pesquisa, um mapa, não é? Há um mapa feito, um mapa muito sério, que eu gosto muito, ele é feito pelo Vaticano, pelos historiadores especialistas em religião do Vaticano, sobre a violação da liberdade de crença. E pouca gente sabe que metade do mundo já sofre violação de liberdade de crença. Metade da população mundial já não tem liberdade de crença. Me parece que a privação da liberdade de crença é um grande instrumento de domínio, de dominação. Porque se os dados apontam para metade da população mundial sem liberdade de crença, isso quer dizer que serve aos governos ditadores, não é? Conservadores, de extrema direita, fascistas, não é? Porque o sentimento religioso ele é um sentimento profundo, não é? Ele constitui a nossa subjetividade. Não é qualquer sentimento, não é? E quando você tira isso das pessoas, você tira também delas a capacidade de até existir livremente. E aí, liberdade religiosa é um grande guarda-chuva que acontece no mundo todo. Eu acho que todo mundo aqui se lembra de um momento em que nós tivemos em rede nacional de televisão o chute na Santa, por um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e na Santa da Igreja Católica, por conta da perseguição da Igreja Católica acusada de idolatria pelos cristãos da Igreja Universal do Reino de Deus. Veja bem, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela nasce com a vinda de evangélicos norte-americanos para o Brasil, não é? No contato, não é, com brasileiros e com o grande representante dessa igreja e tal, e a Igreja Católica. Então, nesse evento, eu não tenho racismo religioso, eu tenho intolerância religiosa. Porque a Igreja, por mais negra em termos de pessoas que a Igreja Universal do Reino de Deus seja, ela é ideologicamente branca. Ela é branca, ela não é negra. Ela não se assume como uma black church, como a que nós temos nos Estados Unidos. Então, ela é uma igreja branca. Ela não se assume como uma igreja negra. E a Igreja Católica é europeia, é branca. Então, você tem branco perseguindo branco. Então, isso é intolerância religiosa. Agora, os dados da minha pesquisa, inclusive para o livro Intolerância Religiosa, no Disque 100, até 2016, agora nós vamos ter uma atualização, haverá uma atualização mesmo da obra, que vai sair pela editora Planeta, Record,
perdão, pela Record, é, todos esses dados apontam para o fato de 87% dos eventos relacionados à intolerância religiosa estão ligados ao fato do perseguido ser de terreiro. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Batuque do Rio Grande do Sul, Nagoiebá, Terecô, que são muitas das denominações, Nagoiebá, Xangô de Pernambuco, 87%. Então, aí, nesse caso, quem persegue? Ou são cristãos das diferentes denominações. Cristão no Brasil é branco, ele não é de uma igreja negra, perseguindo religiosos e templos e terreiros das religiões afro-indígenas. Então, aí, nesse caso, você tem o recorte racial, você tem o dado racial. Porque as religiões de matriz africana são lidas como negras, elas não são lidas como brancas. Então, essa é a diferença da intolerância religiosa e do racismo religioso. O racismo religioso está dentro da intolerância. Então, você tem um grande guarda-chuva, que é a intolerância religiosa. Quando a gente consegue identificar a racialização operando na perseguição religiosa, você tem o racismo religioso. Tá certo. E acho que também, professor, essa perseguição vem muito, numa campanha pensando aqui nas últimas décadas, dessa, digamos, demonização, não sei se o termo está muito correto, mas, pelo menos é o mais popular, né, demonização da religião em si, direcionado a algumas figuras específicas, né, orixás, entidades como o próprio Exu, em que faz essa leitura completamente equivocada, sobre, né, associar uma coisa a outra. Claro que a gente sabe que isso é histórico, mas essas igrejas evangélicas, né, como a própria Igreja Universal e outras que vêm nessa esteira, elas fazem uma campanha realmente de direcionada para as igrejas de matriz africana, e que acho que isso que também alimenta essa ideia ainda muito popularizada e ignorante mesmo, né, que alimenta esse preconceito, né, professor, sobre, você a fazer as devidas associações e esses ataques todos a religiões e a pessoas de terreiro. Como você mesmo disse, né, que as crianças em escolas, elas muitas vezes elas não se apresentam, não declaram que são de terreiro, mas acho que é por um medo mesmo de perseguição ou de sofrer ali um preconceito, serem vítimas, né, de bullying, de piadas, enfim, de preconceitos, acho que dos próprios colegas de escola mesmo, né, professor? É isso mesmo, é demonização. Quer dizer, as religiões de matriz africana sempre foram demonizadas, historicamente demonizadas, desde a escravização. Desde a escravização, houve a demonização, não é? Principalmente de Exu, Exu como orixá, Exu e Pombagira como espíritos encantados, essas entidades que atravessam o tempo sem máquina do tempo para nos orientar. Então, essa demonização, ela impede que a pessoa, né, com medo, se assuma de terreiro. E me parece que há um componente servindo de trampolim para a conversão, não é? Porque nós estamos falando das religiões proselitistas, o que é legítimo. O proselitismo não é um problema, não é? O proselitismo ele é legítimo. A grande questão é quando o proselitismo, a conversão de massa, se faz com base não nas virtudes da própria religião, mas com base na satanização da outra religião. E o Brasil, embora muito devocional, e ele é muito devocional, ele também é, ao mesmo tempo, muito frágil
em termos de conhecimento histórico, de conhecimento sociológico, de conhecimento antropológico. E aí essas religiões atuam nessa fragilidade de formação mesmo e atuam também na vulnerabilidade brasileira. Veja o que produz a desigualdade social, porque a desigualdade também serve ao proselitismo, à conversão. E eu fico muito assustado. Eu sou um sacerdote e, portanto, eu acredito na religião. Eu acredito no papel social, espiritual, emocional da religião. Mas me assusta muito essas religiões que querem reduzir o mundo a um demônio espiritual. Me parece que isso também é infantilizar a nossa existência. Como sacerdote, eu sei que há na vida questões que efetivamente são espirituais, mas a grande parte da nossa vida, dos desafios e das dificuldades não são da dimensão espiritual, são da dimensão social, histórica, real, concreta. E aí há um nível de vulnerabilidade das pessoas em situação de escassez, em situação de medo, em situação de adoecimento emocional, psicológico, que aceita respostas a desafios do mundo real, da vida adulta, do mundo concreto, como sendo todos obra do demônio. E nós sabemos que não é. Nós sabemos que grande parte dos nossos problemas não são obra dessa figura mítica chamada de demônio. São obra de pessoas humanas, são obras de pessoas poderosas, são obras de quem está no poder, são obras de políticos, são obra dos mais ricos que acumulam. Nós estamos nessa discussão que não querem um país mais igual. Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Mas aí a religião se apropria disso e os políticos se apropriam do discurso religioso para encarcerar a nossa capacidade crítica. Isso é muito sério. Eu penso que essa é a pior parte da intolerância e do racismo religioso. Muito bom, professor. É porque também é uma forma de alienar, né, a pessoa ali na sua capacidade de leitura de mundo. E porque aí você joga toda a responsabilidade nessa figura mítica, e aí a pessoa deixa de fazer as leituras críticas mesmo pelas próprias condições das quais ela está, sobre aqueles que operam na sua exploração. Então, acho que é nesse sentido mesmo, né, professor? Exatamente, exatamente. Isso é muito sério. Nós precisamos. A religião, eu conversava inclusive com o secretário-geral da CNBB, que eu estive num evento interreligioso, o tema era religião e democracia, e ele ficou muito tocado por uma fala minha que eu disse: a religião precisa voltar para o seu lugar. A religião não está mais no seu lugar, ela está cumprindo um papel, ela está instrumentalizada, ela está sendo usada inadequadamente. A religião, ela tem um papel, mas não é o papel de produzir ódio, de produzir medo, de retirar o senso crítico das pessoas, de alienar, como você bem disse. A religião, ela é um lugar de paz, de conforto, de respiração profunda, de liberdade existencial. Então, a religião precisa voltar urgente. E aí eu falo, inclusive, sobre a minha religião. As religiões precisam voltar para o seu lugar. Só que a minha religião, quer dizer, nós somos
apenas 1 milhão. Então, 1,5 milhão no máximo. Então, os nossos problemas não vão produzir dano, não produzem muito dano, porque nós somos pequenininho. Mas a religião que tem 50 milhões, se ela não volta para o lugar dela, ela destrói. Pois é, e elege figuras, enfim, como a gente tem acompanhado aí, né, porque Exatamente, ela tem exatamente. sido utilizada como um projeto de poder mesmo, e um projeto de poder, assim, o mais perverso possível. Professor, aí, assim, para caminhar até para o final aqui da nossa conversa, mas eu queria muito te ouvir. Tem um outro ponto que eu imagino que o senhor já deva ter sido questionado de alguma forma, eu penso, e que está muito presente nas questões das discussões sobre o candomblé, os seus ritos, e acho que também atravessa um pouco alguns preconceitos mesmo, e por desinformação, que é a relação, como é que aí pedir mesmo uma avaliação sua sobre o veganismo e o vegetarianismo, e essa relação com os ritos do candomblé. Eu estava, inclusive, olhando um pouco sobre isso, e eu vi que tem, inclusive, pessoas que defendem e que postulam e que falam sobre uma prática de candomblé vegano, né? Ou seja, sem o abate religioso, sem o sacrifício animal, que é algo que faz parte dos ritos do candomblé. Como é que o senhor avalia isso, professora? Assim, não sei se você é questionado, se inclusive você já sofreu, ou né, no seu terreiro você tem pessoas que passam por esse tipo de intervenção mesmo, né, de tentativa ali de enquadrar mesmo, de falar: "Olha, isso que vocês fazem é uma prática errada". Enfim, como é que o senhor avalia, como é que o senhor observa, essa relação, né, do veganismo, né, do vegetarianismo com o rito do candomblé muito específico, que tem essa particularidade do abate religioso? Olha, Thalita, há 3 aspectos que eu considero que são mais perseguidos, no candomblé. O primeiro aspecto é, o fato da gente, ser inclusivo em termos de LGBTQIAPN+. Somos muito perseguidos por isso. O segundo ponto é que nós temos a grande maioria das lideranças de terreiro são mulheres, são sacerdotisas. É a única religião que lida naturalmente com a presença de sacerdotisas das religiões hegemônicas. As outras sempre têm a mulher, ela não ocupa este lugar de destaque, de protagonismo. Ela pode ser até uma liderança comunitária, mas na maioria das vezes ela não é a pastora, ela não padre, ela não vai ser, não é? Nós já sabemos disso. E o terceiro ponto, então tem uma questão de gênero, não é? Que feminino masculino, tem essa questão também de gênero, de identidade de gênero e orientação sexual, que é a questão dos LGBTQIAPN+, e tem a questão dos nossos rituais com os animais, que nós somos parados no Supremo. Quer dizer, gastar erário público para discutir o que já está decidido na Constituição Federal, né? Que a liberdade de crença garante que a gente coma bicho. É isso que acontece. A gente mata o animal coletivamente, com muito respeito, ele vai para a panela e há um ritual de repasto, de nós comemos juntos. Quando não comemos, nós doamos a quem tem fome. E a gente não mata urso-panda, arara azul. É bode, é cabra, é pombo, é frango, é tudo que está aí no açougue. Quer dizer, na região sudeste, bode e cabra é menos, mas no nordeste tem hambúrguer de carne de bode, tem carne de bode seca, tem até carnes nobres de bode. Quer dizer, a gente não mata nenhum bicho que esteja em extinção e que não esteja à mesa das pessoas. Porque esse é um dos princípios, que nós nos nutrimos para além da carne. Nós nos nutrimos
para além da proteína animal, nós nos nutrimos juntos espiritualmente também, por meio do rito, não é? E eu penso, não é? Quer dizer, e aí temos essa questão do candomblé vegano, surgiu o candomblé vegano. Também essa prática é uma prática extremamente capitalista e neoliberal, que ela customiza a religião a gosto do freguês. Como a gente vê nas outras também, que hoje há igrejas evangélicas que parecem verdadeiros shoppings. É customização. Isso é capitalismo, neoliberalismo, entendeu? Você customiza, né, para poder atrair o público. Isso não é mais tradição, isso não é mais religião. Isso é um negócio. Por isso que eu, muito francamente, disse que nós também temos os nossos problemas. Não me coloco no lugar de primazia, de, de primazia de correção. Nós temos os nossos problemas também. Então, e aí o grande ponto é o seguinte: o Brasil ele figura entre os maiores exportadores de proteína animal, seja de aves, seja de boi. E aí nós somos 1.200.000 de terreiro. As pessoas acham que que a carne que nós comemos no terreiro é um problema para o mundo. Quer dizer, o país que mais exporta e consome. Eu já morei fora do Brasil e você sabe disso, que na Europa, pelo menos, em outros países, não tem essa prática da churrascaria. Isso nunca é comum. E o Brasil é o rei da churrascaria, e eu não estou criticando, porque eu adoro, mas sabe, não fecha a conta. Não, Só fecha a conta. professor, se me permite até, assim, e quando há algumas indagações, objeções em relação a isso, eu costumo inclusive dizer que, por exemplo, os animais abatidos nessa lógica industrial, eles são abatidos da maneira mais perversa, mais violenta, e que não tem a devida relação ritualística, que é, por exemplo, né, que está presente no processo mesmo do abate religioso, né, que acho que o senhor, evidentemente, saberia falar melhor. Então, teve uma pessoa até aqui no chat aqui que veio que disse: ah, mas é que não mata por matar, a gente mata para comer, não mata por matar, né? Já percebe que há o elemento da desinformação e esse ponto, né, professor, que olha, mata-se, mas tem um fundamento, né, digamos Eu acho que eles assim. estão pensando naqueles filmes de bruxa europeia que pega o gato e mata. Não, a gente não mata por matar, a gente mata para nutrir. A gente mata explorando, inclusive, não só a proteína animal, mas também a força espiritual do animal. Nós pegamos o animal, nós lavamos, o animal não pode estar tenso, nós acalmamos o animal não pode sofrer durante o abate. Depois, com todo carinho, esse animal vai para a panela. Se é uma galinha, um galo, ele vai ser depenado pena por pena. Depois ele é aberto, os miúdos são tirados. Algumas partes, sim, são ofertadas, mas não todas. Depois ele é cozido com cebola, com azeite de dendê, com temperos, e nós comemos. Não, não joga no lixo, não. Até porque na filosofia de candomblé não existe lixo. Tudo precisa ser aproveitado. Por exemplo, no caso de um bode, você usa o couro para os atabaques. A carne, nós consumimos a carne do bode, da cabra. Os ossos, eles ficam conosco também. Então, tudo é aproveitado, não existe lixo para nós. Não, nós não matamos por matar. E de verdade, nós não queríamos matar.
não é? Não se trata disso. A gente não acredita que o animal morre. Eu, por exemplo, eu sou Xangô. Xangô, ele, ele ritualmente recebe carneiro como oferenda. E eu costumo dizer que eu tenho mais de 12 carneiros somados a mim. E eu preciso honrar esses carneiros. Eles não morreram. A lógica é outra, as pessoas não sabem nada sobre nós. Eu tenho pombos somados a mim. Eu tenho galos somados a mim. E eu preciso honrá-los. Não é sobre desonra, é tudo sobre honra e também não grande parte dos terreiros grandes que têm os rituais um pouco maiores doam as carnes para as pessoas que estão passando fome. Lá em casa nós limpamos, temperamos, nós fracionamos e damos para a comunidade. E as pessoas dizem: nossa, faz tanto tempo que eu não como um pedaço de carne. Então, as pessoas, Thalita, elas não sabem nada sobre nós. Elas sabem o que o colonizador diz, o que interessa ao inimigo dizer sobre nós. Venha para o terreiro, venha conhecer o terreiro, venha ver como é que funciona. Você vai entender que é muito mais rico, mais humano, mais ético e rigoroso do que vocês imaginam. Muito bom, professor. Olha só, tem algumas interações, perguntas até aqui que as pessoas têm colocado. Eu só vou ler aqui e aí o senhor fica à vontade, né, para responder, enfim. E eu vou ler aqui e aí eu passo aqui a palavra para você. O inglês decolonial diz o seguinte: Saravá, professor Sidney, estou quase no final do curso de letras em inglês e criei esse canal com o intuito de trazer esses pensamentos de fora da academia para o grande público. Queria saber que tema que o senhor gostaria de ver no canal. É o canal Inglês Decolonial. Olha, eu sou linguista também, né? Então, É. Já minha fica uma curso de troca. O inglês letras. decolonial é a audiência nossa aqui. Se quiser, a gente já faz uma ponte. Pode seguir lá o professor. Enfim, de repente ele pode ajudar, viu, o inglês de alguma forma. Ele está sempre conosco aqui. E ele está aqui, então, se colocando para te ouvir, viu, professor? Que maravilha, que maravilha. Eu gosto muito da ideia de que todos nós precisamos falar sobre o racismo. Tudo que nós sofremos, todos, brancos, amarelos, tem a ver com a questão do racismo. Eu acho que vale muito a pena a gente entender melhor os tentáculos do racismo, que são muitos. Tá certo. Aqui seguindo, olha só, Valdex Santana, meu amigo botafoguense. Saudades, viu, meu querido? Diz ele aqui, Thalita Axé, ele também é do Axé, ele é do Candomblé aqui do Rio. Obrigada, Valdex Santana, pela audiência, por estar aqui conosco. Beatriz Andrade, que aula maravilhosa. Obrigada, professor Sidney Nogueira e Farol Brasil. Essa entrevista está sendo muito significativa para a minha alma. Também aqui a Nadira Mirim Pedro Atié, ela trouxe duas questões, professor. Primeiro, ela fala o seguinte: Motumba Babá, Oxum e Exu abençoe. Sem querer, Ejó aqui, mas há muitos sacerdotes de extrema direita. Como combatê-los? O senhor tem Insta? Queria me constar contigo algum dia. Deixei aqui, viu, gente, o Nadira para você, até e para as pessoas, muita gente perguntando aqui, essa é a rede do Instagram, tá? Do professor Sidney. Então, para vocês seguirem e acompanhá-lo. E aí sim, professor, se o senhor quiser responder aqui sobre a questão dos sacerdotes de extrema direita, o que o senhor, como que o senhor avalia isso, como combatê-los, né? Olha só, o Brasil é esse lugar de contradições, não é? Porque, por exemplo, se é um terreiro de Umbanda, ele cultua os pretos velhos, que foram os escravizados, os negros escravizados e negros da pré-colonização.
ele cultua os caboclos, que são os indígenas. Eu amo a Umbanda e eu gosto da magia da Umbanda, que traz esses pajés, esses grandes griots para o século XXI, às vezes do século XVIII, XIX, do século até XVI, eles atravessam e vêm até nós sem máquina do tempo. Isso é uma tecnologia avançada. Nós vamos precisar falar seriamente sobre isso, não é? Eu sei que também na Igreja Católica você tem os progressistas, você tem os mais conservadores, você também tem uma tensão política dentro da Igreja Católica. Isso vai acontecer no terreiro, né? No terreiro você tem babalorixás como eu, que são progressistas. Eu sou muito progressista. Eu acredito que o terreiro precisa acolher o século XXI para sobreviver. Ele tem que acolher, não alterar o ritual. Não estou falando sobre isso, mas idealmente acolher o século XXI em termos de ideias. Mas você também tem uma ala conservadora, não é? Quer dizer, sobretudo branca, de terreiro, que é uma ala privilegiada, que é uma ala é, elitizada, não sei, mas talvez se pense elite, né? Que conhece muito pouco da realidade brasileira. Porque uma pessoa de terreiro, para se associar à extrema-direita, ela não olhou para o mundo real. Ela sequer entende do próprio terreiro e da própria cultura que segue, de maneira mais profunda. Então, eu sou professor, então eu acredito que isso aqui, que nós estamos fazendo aqui, é produzir conhecimento, é produzir informação, é não fugir do debate, não é? É produzir uma contra, não sei se produzir, mas colocar no mundo uma contranarrativa, não é? E as pessoas estão deixando os terreiros de extrema direita. As pessoas estão deixando. Porque ninguém vai para uma religião para se sentir mais encarcerado, mais proibido, não é? Mais refém. Você vai para uma religião para respirar livremente, para poder existir, para poder ser quem você é. Então, eu vejo com alegria que as pessoas estão acordando e esses espaços cada vez estão mais vazios. E aí, professor, uma última pergunta aqui da própria Nadira, que diz o seguinte: Baba, consegue tocar um pouco, de como, pessoas trans são tratadas nas casas? Questão trazida pelo chat. Eu sou trans e de santo, já sei como acontece. Olha, o colonialismo, a própria Grada Quilomba diz isso. O colonialismo é uma ferida aberta que nunca se fecha. Então, o terreiro não está livre do colonialismo. Ele não está livre de uma camada violenta do colonialismo que se volta, sobretudo, para as questões de orientação sexual e de identidade de gênero. Mas, felizmente, nós já temos terreiros como o meu que são transinclusivos. Que isso dialoga um pouquinho com o que eu acabei de dizer, que também na cultura de terreiro e no arcabouço, né, de terreiros, você tem terreiros conservadores, você tem terreiros ali no meio e você tem terreiros progressistas, né? Terreiros que entendem, não é? Que a questão de identidade de gênero pouco tem a ver com a religiosidade de terreiro. Então, sim, é verdade, né? Nós temos em terreiros em que mulheres trans
só podem sê-lo da porta para fora. Isso é um absurdo sem tamanho. Nem posso dizer com todo respeito, porque não dá para respeitar uma liderança sacerdotal sem um nível de informação e conhecimento das existências humanas. Porque é também sobre isso, é sobre desinformação. Então, eu volto sempre para esse lugar de que nós precisamos de informação, nós precisamos de diálogo, nós precisamos de produção de conteúdo, precisamos de um conteúdo provocativo, inclusive, para que as pessoas consigam entender de que se trata ser de terreiro, não é? E as pessoas trans e travestis, a minha sugestão é que não se sujeitem a um terreiro que não seja trans inclusivo. Ponto. Muito bom. Professor, olha, muito obrigada mesmo por vir aqui. A gente até estendeu um pouco mais, né? Eu falei para você em torno de 45 minutos, a gente está 1 hora aqui conversando, mas é que acabou rendendo e as pessoas também ficam muito curiosas e querem participar da conversa. Eu quero reforçar aqui para nossa audiência, para vocês acompanharem o professor Sidney, porque é isso, ele é baba e ele é professor, então eu sempre, como eu acompanho o senhor há bastante tempo, professor, eu posso dizer aqui com propriedade como pessoa que está sempre ali consumindo os seus conteúdos, né? E o quanto você versa entre esses dois mundos, assim, e faz isso, né? Porque tem a pedagogia do professor e tem o conhecimento do líder, do sacerdote, né? Então, você consegue fazer esse casamento muito bem. Então tá aí, gente, para quem quer acompanhar o professor Sidney, ele atualiza sempre, ele traz muita coisa, dialoga com o contexto mesmo, né? Não é aquela coisa de ser uma liderança que parece que está apartada do mundo. Pelo contrário, inclusive. Então, te agradeço muito, professor, por se disponibilizar, vir aqui conversar conosco aqui no Cultura Brasileira, no Farol Brasil, e já deixo aqui um convite para você voltar e a gente poder trocar mais e trazer mais ideias a partir das suas leituras. Muito obrigada. Muito obrigado. Quero voltar sim. Muito axé a todos, todas e todos. Muito axé. Bênçãos de saúde, de prosperidade, de vida longa, de harmonia e, sobretudo, de sanidade mental. Axé. Obrigada, professor. Até uma próxima. Tchau, tchau.